Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor do CRB, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova venceu o CRB 2-0 no estádio Anésia Brasileiro Alvarenga. E já nesta madrugada de quarta-feira, estou gravando aqui para vocês a minha análise tática, técnica e claro também trazendo os dados e os números deste triunfo colorado. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. O nosso canal acaba de atingir a marca de 11 mil inscritos e eu agradeço a cada um de vocês que já fazem parte desse time e convido você que ainda não faz a vir integrar essa comunidade completamente dedicada ao futebol goiano e principalmente participe com o seu comentário. A sua participação é muito relevante para nós aqui do Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Você que aprecia produtos caseiros, produtos da roça, o Sítio Silviana faz entregas para você em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. Frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho e muito mais. 999943821 é o WhatsApp do Sítio Silviana. Bom, 2 para o Vila Nova, 0 para a equipe do CRB. Vamos trazer inicialmente os números do jogo. Posse de bola, um jogo em que a bola esteve com o CRB durante praticamente todo o momento, ou grande parte, 28% de posse de bola para o Vila, 72% para o CRB. Finalizações, 13 do Vila, 6 corretas, 23 do CRB, 6 corretas. Precisão nos passes, o Vila Nova trocou 216 passes com 66% de aproveitamento. O CRB trocou 563 passes com 90% de aproveitamento. Os cruzamentos, Vila Nova cruzou 18 bolas na área do CRB, 5 corretas. O CRB cruzou 41 bolas na área do Vila, acertou 9 cruzamentos. Os lançamentos, Vila Nova fez 64 bolas longas com 20 corretas. O CRB 44 bolas longas com 35 corretas. Desarmes, o do Vila desarmou um número muito alto, 16 vezes contra 9 do CRB. E nos escanteios, 5 para o time goiano, 7 para a equipe alagoana. Agora vamos conferir o time que o técnico Luizinho Lopes utilizou ao longo dos mais de 90 minutos contra a equipe do CRB. House no gol, na lateral direito Elias, substituído depois pelo Juan Ribeiro, o Alisson Maia, Pagnussar, que saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Everton, e o Formiga na lateral esquerda. João Vieira, Arilson e Dodô. O meio campo do Vila interessante, Os 3 jogadores começaram e terminaram a partida, o que é um fato raro. Lá na frente, o Pajé, que foi a surpresa na escalação e depois acabou fazendo gol e sentindo, deixou o jogo no intervalo para a entrada do Parede, que voltou a atuar pela equipe do Vila, Poveda, que deu lugar no segundo tempo ao André Luiz, e o Bruno Xavier, que foi substituído ali já por volta dos 17, 18 minutos do segundo tempo pelo Ralf, aparecendo aí na equipe colorada. Cartões amarelos para o Pagnussar e o Formiga e os gols colorados, marcados pelo Gustavo Pajé e também pelo Bruno Xavier. Esta formação que o técnico Luizinho Lopes colocou em campo. Apresentado aí para vocês os números, apresentado aí para vocês também a formação do Vila ao longo dos 90 minutos. Vamos falar um pouco do jogo. A partida teve, de um modo geral, um desenho tático muito parecido, pelo menos em termos de estratégia por parte das duas equipes. O CRB tinha uma estratégia mais de ter a bola e conseguia ter essa bola, e o Vila tinha uma estratégia de fazer um jogo mais reativo, mesmo jogando dentro de casa. No início do jogo, até que o Vila faz uma marcação mais alta, pressionando o CRB. Gostei dessa postura inicial do Vila, mas o CRB tinha uma certa qualidade que ele conseguia sair dessa marcação do Vila. Aí é um duelo, Isso é um duelo. Você faz uma marcação, escolhe a maneira de marcar e o adversário tenta vencer você isso. Então o Vila tinha uma marcação, uma proposta de marcação interessante, mas o CRB demonstrava qualidade também em alguns momentos para sair dessa marcação do Vila
Acabou que no segundo tempo o Vila já baixou bem mais as suas linhas. Ainda no primeiro tempo o Vila já começou a baixar suas linhas. Porém, eu achei o Vila, apesar de ceder muitas finalizações ao CRB, né, o Vila conseguiu, vamos dizer assim, forçar o CRB a arriscar muito nessas finalizações, né? Não eram aquelas jogadas muito bem desenhadas, muito bem definidas para a finalização. O Ralf fez uma defesa ou outra um pouco mais, com um grau um pouco mais elevado de dificuldade, mas mesmo assim você notava o jogo sob controle, né? Esse é um ponto. O Vila conseguia mesmo sem a bola na maior parte do tempo, e o Vila, como o primeiro gol sai cedo, né? Depois o Vila vai. Então, assim, o placar esteve favorável ao Vila durante 80% do tempo, praticamente, né? Com 1-0, depois com 2-0 assim que começa o segundo tempo, mas a gente via um Vila que conseguia controlar o CRB, tendo esse placar favorável e controlando a equipe do CRB. Então foi um jogo. Claro que o torcedor fica apreensivo, o adversário está com a bola de novo, mas eu via o jogo sob controle, e acho que o Luizinho também acompanhava dessa forma. Tanto que ele demora até um pouco mais para fechar o time, né? Quando o Ralf entra ali já com 2-0, aí ele dá uma fechada no time. E outro aspecto que era interessante, além desse controle através da marcação, o Vila era muito perigoso quando ele ia ao ataque. Ele fez o gol com o Pajé, aproveitando uma falha do goleiro do CRB, o Matheus Albino, mas depois o Vila chega em outros momentos com um relativo perigo. Faz o segundo gol logo no início do segundo tempo, assistência do Guilherme Parede, né? Acho que é importante até para dentro do elenco essa assistência. Gol do Bruno Xavier, o segundo dele com a camisa do Vila, mas o Vila criou uma oportunidade muito boa com o André Luiz, outra com o Poveda. Logo depois do segundo gol tem a oportunidade com o Poveda, depois com o André Luiz. Então o Vila, mesmo tendo pouca posse de bola, chegando menos ao ataque do que a equipe do CRB, quando chegava o Vila era perigoso. Então, em termos pragmáticos, eu achei o Vila um time pragmático e eficiente nessa noite, não só porque venceu, mas porque o Vila conseguiu levar o jogo como era interessante para ele. Conseguiu, através da sua estratégia, superar a equipe do CRB. O Vila superava o CRB, não é aquele passeio, aquele atropelo, porque na Série B dificilmente a gente vê isso, mas eu via um Vila que conseguia conduzir o jogo da maneira que era interessante para ele, mesmo quando a equipe do CRB tinha a posse de bola. O Luizinho, ele muda o posicionamento do Dodô. O Igor Henrique jogaria, né? Ele acabou sentindo, aí ele foi tirado da equipe, o Gustavo Pajé entrou na equipe. O desenho não mudaria muito se o Igor Henrique fosse jogar, mas mudaria o posicionamento, né? Então o Dodô vem jogar centralizado e o Pajé é aberto pelo lado direito, o Bruno Xavier é aberto pelo lado esquerdo, com o Poveda jogando centralizado. Então era um tradicional 4-3-3, né? Com a linha de 4, 2 volantes, um meia, 2 ponteiros abertos e um centroavante. É o modelo mais utilizado hoje no futebol brasileiro. E o Dodô no meio, eu acho que ele dá uma dinâmica muito interessante, né? Eu já vinha defendendo que o Dodô jogasse no meio, não gostei daquele posicionamento aberto pelo lado que ele teve contra a equipe do Avaí, porque os bons momentos do Dodô no Vila foi jogando centralizado. Os dois volantes, hoje até uma situação interessante, né? Eu estava vendo o João sair mais para o jogo do que o Arilson. O Arilson segurando um pouco mais e o João saindo. Outro aspecto, uma movimentação que eu gosto do Poveda nessa movimentação, às vezes ele não aparece tanto no jogo, mas ele abre muito espaço para o meia chegar, ele arrasta muito a zaga para fora, ele faz diagonais curtas, interessantes. Então o Poveda às vezes ele passa despercebido para o torcedor, nem acho que foi o caso hoje, mas a dinâmica que ele dá ao ataque do Vila é muito boa, né? Mesmo o Vila chegando pouco ao ataque, mas quando chegava, o Poveda ele é um atacante muito inteligente no jogo, ele compreende muito bem o movimento do jogo. Então é um jogador que ele pesa o ataque do Vila, vamos dizer assim, por exemplo, em relação ao Todinho jogando ali centralizado, como foi no jogo lá contra a equipe do Avaí. Então, uma vitória muito interessante do Vila, e acho que uma vitória muito na cara do Luizinho Lopes, sabe, com o DNA do Luizinho Lopes.
das vitórias em que o Vila teve até agora, para mim essa foi sob o comando do Luizinho, né? Porque essa é a terceira vitória do Vila sob o comando do Luizinho. Ele ganhou do Atlético, ele ganhou da Ferroviária e agora ele ganha do CRB. Para mim essa foi a que teve o maior DNA do Luizinho. Eu vi a vitória contra a Ferroviária, que já foi uma vitória parecida com o trabalho dele, mas essa de hoje ficou mais explícito essa cara dele no time. Né? Ele já lembra bem mais aquele primeiro trabalho que ele teve aqui pela equipe do Vila. Então, para mim, hoje eu vi muito do Luizinho no Vila e do Luizinho na vitória do Vila. Né, com esse jogo mais reativo, com essa marcação de maior qualidade. Então hoje eu vi muito do dedo do Luizinho nessa formação da equipe do Vila Nova. Falando aqui um pouco individualmente dos jogadores, o House tranquilo no jogo, né, ele que havia falhado naquele jogo anterior, hoje foi tranquilo. O Elias não vem conseguindo ser o mesmo Elias de outro tempo, né? Principalmente no jogo ofensivo. Defensivamente não tem comprometido, mas ofensivamente ele está sem aquela força do ano passado. Foi substituído pelo Juan Ribeiro. O Thiago Pagnussá se lesionou, né? Até fiquei na sensação que vai ficar um bom tempo parado, porque ele até força a tomar o cartão, ou seja, ele já está fora do próximo jogo, ele força justamente para cumprir a suspensão automática. O Alisson Maia tranquilo, né? Foi a âncora ali da defesa do Vila. O Everton entrou também, não comprometeu. Formiga é aquele feijão com arroz, né? Muito mais defensivo. Os laterais do Vila não têm conseguido ser essas peças fortes pelo lado. João Vieira achei que fez um jogo interessante. O Arilson, desse retorno pós-lesão dele, também achei que fez um jogo interessante. Dodô, né, não foi brilhante como havia sido, por exemplo, contra a Ferroviária, mas conseguiu fazer uma boa dinâmica de jogo. O Bruno Xavier vai se tornando decisivo, né, um jogador que vem decidindo jogos para o Vila, já é o segundo que ele ajuda a decidir. O Pajé vem aproveitando muito bem a oportunidade. Eu achei muito ruim ele ter sido lesionado, sabe? Porque no gol que ele faz, né, um garoto, ele parecia ter 35 anos, né, tranquilo, não sentir o peso da jogada. Primeiro ele foi esperto na jogada para aproveitar-se da falha, e depois, quando ele domina a bola, ele teve muita tranquilidade, né? Quem tem que ficar nervoso dentro da área é o zagueiro, né, dizia os atacantes famosos do passado, e ele seguiu muito bem essa receita. O goleiro é que ficou desesperado, o zagueiro é que ficou desesperado, se jogaram no chão. Ele não, foi muito tranquilo, muito calmo, leu muito bem a jogada e fez o gol da equipe do Vila. Até deu um abraço forte lá no Hugo Jorge Bravo, né? Achei uma cena bem interessante, bem bacana, aquela do Pajé comemorando o gol com o presidente Colorado. O Poveda já eu o elogiei aqui. Acho que o Poveda pesa o ataque do Vila, um cara inteligente, é bom ver centroavante. O futebol goiano está com dois centroavantes muito inteligentes. Às vezes o torcedor não gosta que fala de jogador de outro time, mas o Poveda e o Anselmo Ramon são dois centroavantes que eu gosto de ver jogar, sabe? Porque são caras que entendem da posição. Não é aquele cara que só é um referencial de área, não. O Poveda entende da posição. Mesmo às vezes os gols ficam um pouco ausentes, mas você vê, é nítido que ele conhece da posição. Os jogadores que entraram, né, o Ralf com a sua experiência, como eu citei lá atrás, o Everton não comprometeu, o Juan Ribeiro foi um socorro, né, ali na lateral direita, e o Parede, que entrou e deu assistência para o gol do Bruno. Acho que isso foi importante, porque o Parede passou aquele afastamento, por conta das entrevistas, das críticas ao trabalho do Luizinho, e ele entrou, ajudou, né, pôde colaborar com essa vitória do Vila. Acho que o Parede vai crescer com o passar do tempo, com o passar dos dias. Ele é um referencial técnico dentro dessa equipe do Vila, e imagino que ele vai conseguir ajudar o Vila ainda nessa Série B. A questão é que ele passou por uma lesão que é muito grave, ninguém volta dessa lesão arrebentando, mas talvez daqui 20 dias, 30 dias o Parede já esteja num outro nível
ajudando a equipe do Vila, até mais do que já ajudou até agora nessa Série B. E ele que teve participação decisiva naquele jogo contra o Atlético Paranaense e agora volta a participar de uma vitória do Vila, ajudando, né, o Vila a construir essa vitória. E o trabalho do Luizinho para mim foi um trabalho bom, sabe? Ele soube jogar o jogo. Era um jogo arriscado, né? A estratégia dele para o jogo era uma estratégia arriscada, mas ela deu certo. Então, a estratégia boa é essa, é a estratégia que dá certo. E hoje, contra a equipe do CRB, ontem na verdade, deu certo a estratégia do técnico Luizinho Lopes. O Vila dorme no G4 com a vitória, né? Chegou à quarta colocação, 27 pontos, e precisa de 3 resultados para se manter nesse posicionamento, né? O Vila torce para Chapecoense perder para o Volta Redonda, o jogo é lá em Chapecó, torce para Avaí e Remo empatarem, esse jogo vai ser lá no Mangueirão, tem que ser um empate, nenhum deles pode ganhar, e torce para a equipe do Cuiabá não ganhar do América, né? São esses 3 resultados necessários para o Vila fechar no G4. Não é fácil, né, acontecer todos eles, pode acontecer, não é fácil, mas eu acho que o mais importante foi o Vila vencer, porque aí com certeza ele ganhará posições, como já ganhou, por exemplo, a do Atlético Paranaense, vai ganhar pelo menos uma de Remo e Avaí. Então o Vila caminha para fechar ali o primeiro turno nesse bloco de cima, né, que é o bloco que no retorno briga pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor colorado, né, fale para mim das suas impressões dessa vitória colorada, dos jogadores, do trabalho do Luizinho. Fique à vontade, você também tem total espaço para fazer o seu comentário aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a nossa próxima oportunidade.